Alô, amigos. O governo deve enviar em breve ao Congresso Nacional um projeto de lei para flexibilizar a legislação trabalhista. E para debater este assunto estão aqui conosco o conselheiro e presidente da Comissão de Direito Trabalhista, Dr. Eli Alves da Silva, e também o coordenador do Comitê de Direito Processual do Trabalho da Comissão Trabalhista da OAB-SP, o Dr. Marcelo Fonseca Boaventura. Pois bem, vou fazer a mesma pergunta para os dois convidados, começando com o presidente Eli. Depois, se o doutor Boaventura achar que deve acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Os jornais dão conta, doutor Eli, que agora, daqui a um mês, em setembro, o Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, vai parar os julgamentos durante uma semana, porque ele quer ajustar a sua jurisprudência à evolução do mercado de trabalho. O que é isso? E depois, no rodapé dessa pergunta, vamos esclarecer que tipo de flexibilização é essa. Porque no Brasil existem dois tipos de flexibilização, Boaventura. A flexibilização de economistas e empresários que falam que flexibilizar é diminuir direitos adquiridos dos trabalhadores, e os juristas, de um modo geral, que falam que flexibilização é criar alternativas de relações de trabalho que não a existente somente na CLT. Doutor Eli, por favor. Bem, primeiramente, Ney, é uma satisfação estar aqui juntamente com vocês e dizer que, com relação a essa questão do TST, fazer uma análise sobre as questões jurisprudenciais e tentar adequá-las à realidade do mercado de trabalho e ao direito propriamente dito, é importante. Entretanto, é necessário também que tenhamos uma certa preocupação para que o TST não venha também legislar de forma transversa. Porque, a rigor, uma súmula editada pelo TST, ela tem, na prática, uma certa vinculação. Por quê? Porque muitas vezes o juiz de primeira instância pode decidir contrário àquela decisão, àquela súmula, mas isso, na verdade, pode ser até por um convencimento pessoal dele. Mas aquilo vai até ser um atraso, porque seguramente vão transcorrer todos os recursos e chegar no TST para adequar aquilo que o próprio TST já decidiu previamente. Então, acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter, e essa preocupação deve ser ainda maior dos próprios ministros do TST com essa responsabilidade, para que realmente não venham trazer determinadas situações mais embaraçosas do que já existe. Este é um aspecto. O outro aspecto que você mencionou, e que muito bem você já introduziu, que é a questão da flexibilização do direito do trabalho. E como você disse, eu também concordo, eu tenho muita preocupação, porque quando se fala em flexibilizar, isso pode ser considerado retirar direitos conquistados ao longo de uma história formada no Brasil. E é evidente que quando se discute em termos de flexibilização, diz-se muito a respeito do problema de custo Brasil. Esta questão do custo Brasil, nós temos que verificar e analisar as condições e situações econômicas para que realmente ela possa ser adequada à realidade. Agora, de repente, eu não sei e não sou economista para poder fazer uma análise mais aprofundada, mas eu acho que não dá para comparar banana com abacaxi. Ou seja, não dá para comparar Brasil com China, porque hoje o que nós temos de conquistas dos trabalhadores são algo de luta durante muitos e muitos anos. Já de repente, na comparação que eu estou fazendo, não é isso que nós vemos que existe. Então é evidente que nós vamos ter um desequilíbrio do ponto de vista do custo desses produtos e, consequentemente, você tem uma concorrência que eu diria até desleal. Então essa é uma questão que eu colocaria do ponto de vista
preliminar. No debate midiático é muito comum vir a discussão de que a CLT está superada, ultrapassada. Já alguns especialistas comentam que a legislação trabalhista peca pelo excesso, outros dizem que peca pelo detalhismo. Afinal, o que é real? A CLT ela foi criada por volta de 1943, na década de 40, então 60 anos se passaram da sua criação. E com isso, pela sua própria idade, a gente tem que adequá-la constantemente. Isso tem sido feito com legislações esparsas que são trazidas à CLT. Mas essas legislações esparsas, no meu entendimento, não conseguem acompanhar o que está acontecendo na nossa sociedade. Ou seja, a evolução, as relações modificaram, todas as nuances em relação ao capital e trabalho são diferentes da década de 40. E, em especial, podemos citar os contratos de trabalho. O contrato de trabalho hoje ele é engessado. O trabalhador ele não pode, se eventualmente quiser, fazer um contrato diferenciado, porque a CLT determina que seja o contrato daquele padrão. E, por consequência, nós temos aí uma grande informalidade. Por quê? Porque o empregado eventualmente quer um contrato diferente, a empresa quer um contrato diferente e não consegue. E, por consequência, fica marginalizado. Fica marginalizado. Eu acho que esses contratos poderiam ser uma forma de adequação. Quando os senhores falam em precarização das relações do trabalho, os senhores estão falando em degradação? Estão falando em perda de direitos, é isso? Exatamente. É? Exatamente. Quando a doutora Beth te pergunta assim, a modernização pode ser confundida com precarização, essa precarização é exatamente essa perda de direitos. Na verdade... Agora, eu vou fazer o senhor sorrir, doutor. Olha aí. Já fez. Quer ver o sorrir, não? Quer ver? Eu acho o seguinte... Vou fazer o senhor sorrir porque eu quero uma cartilha daquela. O negócio é o seguinte, o doutor Boaventura lançou no mercado uma cartilha, doutora Beth, para o advogado transar com essa história de computador. Então... Já tem endereço certo, então. Já tem endereço certo. Então eu acho que essa pergunta que vem agora é diretamente para ele, ou seja... Sobre o aspecto do direito do trabalho. Do teletrabalho. Muito bom. Eu gosto do teletrabalho, porque veja bem, toda hora surge essa história de que o trabalho realizado à distância, ou o trabalho realizado no domicílio, como é que ele deve ser encarado, o trabalho realizado na internet, nas novas tecnologias, de um modo geral, a mamãe que teve neném, fica em casa com o neném, mas quando o neném dorme, ela trabalha em casa para a empresa e não fica fora da empresa aquele período de 6 meses. Então, a cartilha, voltada para o advogado do trabalho, justamente informando a respeito do processo eletrônico, então o comitê teve esse trabalho de fazer essa cartilha juntamente com a Comissão de Direito do Trabalho, a presidência do Dr. Eli, e hoje nós estamos com essa questão do processo eletrônico, que vai agilizar muito a tramitação dos processos. Então, hoje, tanto o processo eletrônico como o peticionamento eletrônico, o advogado pode fazer isso do seu próprio escritório. Não precisa sair do escritório para ir enfrentar a fila, para consultar processo. Hoje, com essa nova ferramenta, que é justamente o computador e o processo eletrônico, o advogado poderá fazer tudo o que precisa dentro do seu escritório. Em especial, o peticionamento. Hoje em dia, as audiências também já são, em alguns estados, gravadas, para que então esteja em áudio e vídeo, para que o advogado possa visualizar quando da sua manifestação. Então, isso tudo é modernidade. E também a modernidade nas relações de trabalho, que, por consequência, faz com que os empregados possam estar em casa, trabalhando no seu computador. Muitas empresas de informática, elas fazem esse tipo de trabalho, ou seja, o empregado fica na sua casa trabalhando e não existia legislação para regular isso. E a legislação surgiu agora, então, para equiparar o trabalhador que está em casa com aquele que está na empresa, com todos os direitos que o trabalhador que tem na empresa, ele também, trabalhando em casa, ele também terá todos esses direitos.
E a modernização dessas relações de trabalho, então, faz com que a legislação também tenha que ser atualizada. E eu concordo com o Dr. Eli em relação à questão de perder os direitos. Eu acho que o trabalhador não deve perder os direitos mesmo. Mas também acho que a CLT, hoje, ela protege o hipossuficiente, que é isso que ela deve fazer. Deve proteger o empregado em face da empresa, justamente porque ele, na relação, ele é menor, ele é hipossuficiente. Como ocorre também nas relações de consumo, como ocorre naquelas relações onde existe hipossuficiente. Mas entendo eu que atualmente haja necessidade de atualização dessa CLT para que ela não seja apenas protetora do hipossuficiente. Como, por exemplo, o doutor Eli citou bem uma questão de que pode acontecer, que não pode ser feito por causa de uma legislação que não deixa. Um outro exemplo é a redução de horário de trabalho que o trabalhador quer, a empresa quer, mas não pode ser feita por causa que a legislação não deixa. Recentemente, agora, foi decidido pelo TST que aquelas horas que são trabalhadas, que o trabalhador faz a ginástica laboral, se eventualmente passar um pouco do horário de trabalho, ela é tida como hora extra. Então, por consequência, isso também poderia ser regulamentado de uma forma mais moderna, para que todos ficassem bem na relação. E, por consequência, tanto um quanto o outro, objetivando a mesma coisa, eles consigam realizá-la sem que afronte a legislação. Ney, eu acho assim, super interessante quando nós temos dois convidados e eles têm posicionamentos às vezes diversos e se complementam a todo momento, porque o direito não é exato, não é uma ciência exata, é isso mesmo, quer dizer, a gente tem que ter várias visões da mesma questão. Então eu vou aproveitar e colocar assim em questão um assunto muito controvertido, que é a questão sindical. Afinal, ela precisa de uma reforma radical, não precisa, ou existe uma influência muito forte atualmente, um viés ideológico que vai impossibilitar essa reforma? Doutor Eli. Bem, é evidente que nós passamos pelo período do governo Lula, quando ele estava na presidência, que existia um diálogo direto entre as lideranças sindicais e o presidente. Pelo que nós temos lido e que nós temos ouvido, essa ligação direta hoje no governo Dilma já não é assim tão, diria, de linhas diretas e de portas abertas. Tem uma certa restrição nessa interação, vamos dizer assim. Mas a gente percebe que a realidade deve sofrer algumas alterações. Principalmente, eu particularmente entendo que não podemos mais continuar com esse sistema da unicidade sindical, porque isso dá uma condição de acomodação para as lideranças sindicais, porque uma vez ele conseguindo se instalar no sindicato, ninguém mais mexe com ele. Então, ele fazendo ou não fazendo, pouco importa, ele está relativamente garantido. Isso é o que vem no jargão popular dizer que são os sindicalistas pelego, né? E para quem, evidentemente, não conhece essa figura do pelego, é que, na realidade, quando nós utilizamos um arreio, né, uma sela de cavalo, existe um protetor, um material protetor entre o lombo do animal e a sela, que é amortizado o impacto do arreio com o corpo do animal. Aquilo é chamado pelego. Então, na realidade, essa referência é em função disso. Ou seja, esse sindicalista que, de repente, tem aquela função de pelego para tentar amortizar o impacto de um posicionamento, seja do empregador ou seja do próprio governo. Então, dentro dessa linha, eu acredito que, com o fim da unicidade sindical, fazendo com que possam surgir mais de um sindicato numa mesma base, isso trará uma disputa maior de conquistas e de reivindicações para que aquela categoria possa fazer a sua opção de acordo com aquilo que lhe é oferecido e ele ter essa liberdade de associação. Então, a rigor, eu acho que este é um ponto fundamental que vai refletir, evidentemente, na saúde política e de conquista e de reivindicações do sindicato. Bom, o doutor Eli disse que é uma necessidade, mas na sua visão, doutor Marcelo, é uma necessidade viável? Eu acredito que neste momento não.
mas eu incluiria também na fala do Dr. Eli a questão do imposto sindical, que é um imposto obrigatório, que por sua vez sustenta vários sindicatos, e a unicidade do sindicato faz com que então nós tenhamos sindicatos que não atuem em defesa da categoria. Então hoje nós temos uma massa muito grande de sindicatos que podemos destacar um ou outro que atue propriamente na defesa do trabalhador. Eu acho que a alteração deve trilhar nesses dois caminhos, a questão do imposto sindical, que é justamente algo extremamente maléfico para a representação da categoria, e também a unicidade do sindicato. Sim. Que o empregado não pode, por exemplo, se sindicalizar em outro sindicato, ele tem que se sindicalizar daquela região, sendo que aquele que está do lado está atuando muito melhor, está fazendo um trabalho muito melhor, mas ele não pode, ele tem que estar aqui, nesse sindicato que não faz nada, e tem que se sujeitar a isso. Tem um negócio aqui, Eli, presidente, curioso. Há uma informação aqui de que cerca de nós tivemos 2.100.000 ações trabalhistas no ano de 2011. Diz que uma parte grande desses 2 milhões aí são ações federais. Que diabo é isso? Por que a federação tanto tem problema no trabalho? Na realidade é o seguinte, Ney, o que a gente tem visto e ouvido é que o governo, de uma maneira geral, nos seus 3 níveis, federal, estadual e municipal, são os maiores clientes do judiciário. E isso é lamentável, porque nós poderíamos buscar aquele ditado que diz: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? Então essa realmente é uma situação extremamente contraditória, porque o próprio Estado é que faz com que o judiciário, que deveria servir à população, os conflitos, lento, né? Seja lento. Então, e por outro lado também, dá-se a impressão de que o próprio executivo não tem muita preocupação em estruturar o poder judiciário, porque essa morosidade também é benéfica para ele. Então nós temos aí, sobretudo, a questão dos precatórios, quantas pessoas que de repente estão morrendo e não vão conseguir ver a efetivação do seu direito, em função dessa morosidade que já existe para o judiciário, em função da sua falta de estrutura, eu diria de recursos humanos e materiais, e por outro lado também, não se tem uma reciclagem adequada e fica todo mundo brincando com coisas sérias. Quer dizer, alguém brincando que está pagando, o outro brincando que está trabalhando, e assim a situação vai ficando cada vez mais caótica. Então, na realidade, eu acredito que essa deve ser uma preocupação da sociedade. Só que essa preocupação da sociedade, ela não é latente, ela não é aparente muitas vezes, porque se nós compararmos que exista de repente uma greve no judiciário, como aconteceu aqui em São Paulo, de 4 meses, a sociedade não sentiu isso. Agora, por outro lado, se tiver uma greve de motorista de ônibus e que eles pararem na Avenida Rio Branco, Avenida Ipiranga, etc., acabou o trânsito em São Paulo, porque as marginais todas estarão refletidas com essa paralisação. Então, de repente, pode-se imaginar que a sociedade é muito mais sensível a uma paralisação dos motoristas de ônibus do que ao judiciário. Então, essa realmente é uma situação extremamente caótica e delicada. Mas eu diria que, felizmente, quando nós comparamos a situação do judiciário trabalhista com a situação da justiça comum, ou seja, das justiças estaduais, nós verificamos que, felizmente, na Justiça do Trabalho, as coisas estão mais organizadas, mais estruturadas e mais rápidas. E se, de repente, alguma coisa torna-se morosa, é pela própria sistemática processual que está aí em termos da legislação. E aí não pode também querer culpar o advogado que está atuando porque ele está usando todos os recursos. Muito pelo contrário, ele está usando porque é um recurso legal, está previsto na legislação. Então, na realidade, cada um vai usar as armas existentes legais para efetivamente fazer a sua defesa e dentro do princípio do processo legal e da ampla defesa. Qual a responsabilidade de se colocar a digitalização efetiva dentro da justiça trabalhista, para que a gente tenha uma agilidade mais eficaz do que a que o doutor Eli já mencionou? A Justiça do Trabalho hoje, como o doutor Eli bem mencionou, ela é a que está mais informatizada, vamos pensar dessa forma. Justamente porque ela já tem os processos eletrônicos, tem vara exclusivamente com processos eletrônicos, e a questão de informatização das varas, hoje já se tem constatado que reduz-se muito custo.
como de pessoas, que reduzem 50% o custo com funcionários que estão naquela vara. Vai se reduzir também a questão de doenças, de alergia, de bichos que circulam no papel. Isso já foi constatado e isso é uma vantagem do processo eletrônico. O processo eletrônico faz com que... Até o trânsito melhora. Até o trânsito, porque o advogado não vai precisar sair do seu escritório e ir até o fórum. Então, tem vários benefícios. E a Justiça do Trabalho, por sua vez, é a que está à frente das outras, justamente pelo fato de ter essa efetividade, de ter a questão de que é o alimento do trabalhador que está sendo discutido ali. Então, com isso, ela se tornou uma justiça que não é mais aquela que falavam antes, que um tempo até se mencionou que fecharia. Hoje não. Hoje é uma justiça que tem vários meios, várias áreas de atuação, previdenciário, tributário. Você tem tudo isso na Justiça do Trabalho. E um corpo muito grande, como bem mencionou o Ney, 2 milhões de processos distribuídos. Posso dizer, maior do mundo em termos de processos trabalhistas. Se nós transformarmos isso tudo de forma eletrônica, vai facilitar a vida de todos. E o que está faltando para que isso aconteça? Já está acontecendo. Nós já temos a vara de Arujá, que é totalmente eletrônica. Aqui na Barra Funda já estão implantando processos eletrônicos. Nós já temos o peticionamento eletrônico, que ocorre tanto na primeira instância como na segunda instância. Todos os tribunais superiores, Supremo, Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, todos eles já são todos digitais. Então, tudo que se vai fazer tem que ser eletrônico, de forma eletrônica. O que ocorre a estrutura em si, ela é lenta. Como nós temos papéis, tem que ser transformado isso tudo em digital, é lento. Não é de uma hora para outra que vai sair um papel e vai se transformar em digital. Mas está acontecendo gradativamente. Acredita-se que até 2013 nós tenhamos uma gama muito grande de processos eletrônicos. Antes que o Ney prossiga, eu gostaria que o senhor falasse como as pessoas que estão nos acompanhando, os operadores do direito, podem fazer para obter a cartilha que foi mencionada anteriormente, que aborda essa questão da digitalização do direito do trabalho. Nós vamos distribuir para os advogados, também estará no site da OAB, essa cartilha estará disponibilizada no próprio site da OAB, e também nós teremos um CD que será distribuído, e além disso pretendemos também colocar em pendrive. Nos eventos da OAB, nós distribuiremos esse material e também em todas as salas dos advogados estarão disponíveis. Então os advogados do interior vão poder acessar depois do dia 9 através online, através do site da OAB. Eu queria também dar uma opinião. O que nós verificamos é que essa questão do processo eletrônico existe uma certa, em determinados grupos de advogados também, assim como de magistrados, uma resistência a isso, ou seja, ao novo, muitas vezes por falta de conhecimento. Então essa ideia da elaboração dessa cartilha vem exatamente com o objetivo de poder facilitar a inserção daqueles que não conhecem o que é a informatização, porque infelizmente no estado de São Paulo nós temos um grande contingente de advogados que nem computador tem. Assim como tem um grande contingente que utiliza o computador como máquina de escrever. Então, na realidade, o objetivo é fazer com que esses profissionais possam estar inseridos nesse processo eletrônico e essa instrumentalização através da cartilha, seja ela fisicamente, seja por pendrive, seja através do próprio site da OAB, tem exatamente essa contribuição na evolução da prática do processo eletrônico. Agora, evidentemente, que nós temos que considerar que isso também não é a solução imediata. Como o doutor Marcelo falou, essa é uma questão que nós vamos ter também a necessidade de convivência com os problemas que vão surgir. E eu faço um apelo desde já para os magistrados, para que tenham a sensibilidade para poder avaliar cada caso concreto diante de um problema técnico que possa surgir, seja no computador do próprio advogado, seja no computador do próprio sistema, ou seja, do próprio tribunal. Doutor Boaventura, está na minha terra, manda quem tem poder para mandar prender e soltar e quem tem a chave do cofre. Veja o senhor o seguinte,
Semana passada, Sua Excelência, o ministro Aires Brito, presidente do Supremo, teve um encontro com a presidente Dilma para pedir para a presidente que liberasse dinheiro para melhorar a situação de salários de alguns magistrados. Aqui em São Paulo, a OAB briga o ano inteiro para conseguir um negócio aí e a coisa não anda. Sabe o que é? Varas. Já foram aprovadas a criação de várias varas criminais e cíveis e trabalhistas aqui em São Paulo. Já foram aprovadas. E não instala porque o governador não dá o dinheiro para instalar. Quer dizer, quem tem a chave do cofre é que manda, que eles não tem os poderes, não são mais ou menos iguais, coisa e tal. Na Justiça do Trabalho nós também temos esse problema. Foram aprovadas recentemente a criação de mais de 40 varas aqui na cidade de São Paulo. Mas também não instalaram. Ainda não. Ainda não instalaram. Eu tô falando. Nós estamos aí com um problema de estrutura, que não se acha o local adequado, lá na Barra Funda, onde está o prédio, onde estão todas as varas da Justiça do Trabalho de São Paulo. Entende-se que não comportam mais nenhuma vara a ser instalada. Quem cria é o Tribunal Superior, né? Do Trabalho. Na verdade, ele solicita para o Congresso aprova e essas varas voltam então para a criação do tribunal pelo tribunal. Então é lei. É lei, já está aprovado, já tem no orçamento. E uma questão que está em discussão agora é a criação dessas 40 varas de forma eletrônica, com o processo eletrônico. Então aí nós teríamos na origem, uma vara com processo eletrônico. Doutor Marcelo Boaventura, coordenador e membro da Comissão de Direito Trabalhista, presidida pelo doutor Eli, muito obrigado antecipadamente pela cartilha que o senhor vai me mandar. E eu quero agradecer ao senhor e o doutor Eli, que está sempre conosco aqui, em nome da doutora Beth Russo, em meu nome pessoal e em nome do nosso presidente da OAB-SP, doutor Marcos da Costa. Muito obrigado aos senhores. Hoje ficou um programa animado. A doutora Beth tinha razão. Hoje ficou no confronto. Ótimo. Muito obrigado. E merece um desdobramento. Nós vamos aguardar. Até a próxima. A OAB lançou no último dia 10 de agosto o Dia Nacional de Defesa dos Honorários. O Conselho Federal lançou essa proposta de se criar um Dia Nacional de Mobilização da Advocacia Brasileira em favor de honorários dignos, contra esse aviltamento que se pratica. E estamos aqui em São Paulo por tudo aquilo que São Paulo representa para o Brasil, o número expressivo de advogados. A nossa presença aqui em São Paulo é para conclamar a advocacia paulista, é para conclamar toda a sociedade paulista a respeito dessa luta, que é uma luta não de uma corporação, mas uma luta da defesa